Fala galera, e aí, tudo certo? Tudo tranquilo por aí? Tudo bem? Bom, professor Leonardo Gonçalves Vieira aí, vamos falar hoje sobre globalização, um assunto muito importante, tem muita coisa, vamos tentar ser o mais sucinto possível aí para não demorar muito tempo a aula, mas faremos algumas críticas a essa globalização, aí não vai ser tudo flores, e vamos analisar a globalização de um ponto um pouquinho diferente, além do ponto mais tradicional aí. Então, quando falamos de globalização, primeiro muito se pensa que a globalização é um processo atual, somente atual, veremos que não é. Muito se fala que a globalização é simplesmente um fenômeno onde há dispersão de notícias, de informações. Não é só isso, também é, mas é muito mais do que isso. Então, quando a gente fala de globalização, inicialmente essa charge aqui representa um pouco esse processo de globalização, que de fato ele é um processo que se inicia em países desenvolvidos, começa com os países desenvolvidos, para que esses países desenvolvidos consigam dominar de maneira mais expressiva, mais efetiva, os países mais pobres. Tá? Vamos ver como isso acontece. Bom, primeira coisa, então, a globalização não é um processo atual, tá? A gente pode dizer que a globalização ou mundialização seria uma ideia onde alguns países começam a ter maiores relações com outros, alguns povos começam a ter maiores relações com outros. Isso vai começar desde grandes navegações. E qual que é o interesse das grandes navegações? Eram ter relações, de fato, onde havia ganho dos dois lados? Não, desde as grandes navegações, as grandes potências sempre quiseram dominar, impor, retirar recursos desses territórios, para que elas, grandes potências, conseguissem e continuassem a crescer. Então, a globalização ela começa já, de fato, com essa relação de imposição, de dominação de grandes nações sobre pequenos territórios, sempre pensando no privilégio, no benefício econômico que essa grande potência teria. Obviamente que a globalização ela foi se intensificando, a gente pode dizer que ela cresceu muito, né, aumentou muito após a Segunda Guerra Mundial, principalmente com o advento da internet, a própria informática. Então, a partir da Guerra Mundial, com o fim da Segunda Guerra, início da Guerra Fria e tal, você tem uma dispersão desse processo pelo mundo, se intensificando muito na década de 60, 70, 80, e aí ela vai tomando rumos aí, se espalhando de maneira geral pelo mundo inteiro, não de maneira uniforme, sempre de maneira desproporcional. Alguns lugares muito mais desenvolvidos recebem e têm um acesso à globalização de maneira mais positiva, outros não. Tá? Então não é igual, não é homogêneo, não é exatamente o mesmo processo para todo mundo. É muito diferente dependendo principalmente do tipo de país que você está falando. Certo? Bom, uma definição geral que a gente encontra é que é um processo econômico, social, que vai restabelecer então uma integração, uma interação entre pessoas, entre governos, entre sistemas econômicos, entre troca de ideias e tal. De maneira geral é isso. Só que na verdade essas relações aqui elas são mais imposições de grandes países, de grandes empresas sobre o restante dos outros países, para que esses grandes países, na verdade, consigam crescer, consigam se desenvolver, consigam continuar o seu processo de desenvolvimento em cima daqueles países que se desenvolveram menos. Na verdade, a globalização é um grande processo de consumo, né? É um grande processo de levar mais consumo, levar mais desenvolvimento para que as pessoas consumam mais. É uma ideia de consumo cada vez mais generalizada. As transações financeiras, de fato, elas são muito grandes, a gente vai falar de bolsa de valores daqui a pouco. As relações entre os países são cada vez maiores, um depende cada vez mais do outro, só que é uma relação muitas vezes de domínio e dependência do que de interdependência entre eles, tá? Então a internet e a informática é muito importante nesse processo e é o que faz com que essa globalização se intensifique ainda mais. Existe um conceito aí chamado de aldeia global. A aldeia global seria a ideia de que o mundo seria cada vez mais igual. Se pegar uma aldeia lá, todo mundo tem a mesma cultura, a mesma língua, a mesma história, a mesma crença, a mesma estrutura. E aí a ideia de aldeia global seria como se o mundo tivesse essa mesma concepção de maneira geral, assim, o mundo fosse uma coisa só. A gente sabe que não é. Talvez a globalização ela tente passar essa ideia de homogeneização, de aldeia global, de que todos são iguais, todos têm acesso aos mesmos bens, aos mesmos produtos, aos mesmos recursos. Não é.
O mundo inteiro não tem. Uma parte, digamos que tenha, menor parcela, mas ela tem. A outra não. Tá? Não é porque você consome um produto da Adidas que você tem um acesso total aos recursos do mundo. Tá? Então, essa ideia de aldeia global, eu concordo mais ou menos com ela. Certo? Bom, meio técnico, científico e informacional é como Milton Santos, o maior geógrafo brasileiro aí, chamava a globalização. Meio técnico científico vem de primeira e segunda revolução industrial, de desenvolvimento econômico anterior, e o informacional vem da terceira revolução, vem da internet, vem com esse processo atual. Então, meio técnico científico informacional revelaria o processo de dispersão de informação, de troca de informação e de domínio desses países com desenvolvimento técnico, científico e informacional sobre os demais países que não têm esse domínio. Tá? Então, Milton Santos não fala de globalização, ele fala de meio técnico, científico e informacional, que é basicamente isso aqui. Então, para uma grande parcela da sociedade, o mundo globalizado é uma beleza. Tá? Mas para uma grande parcela, uma maior parcela, esse mundo globalizado não é tão bom assim. Você acha que um cara que mora em Londres, que mora no centro de Londres, que mora, sei lá, que mora em Tóquio, no centro de Tóquio, mora, sei lá, em Manhattan, tem a mesma qualidade de vida, o mesmo acesso ao mundo globalizado do que um cara que mora em Gana, que o cara que mora em um país africano muito pobre, mora em Serra Leoa. Então há umas diferenças muito grandes. Então, para uns a globalização é muito boa, de fato. Para a maioria, ela não é tão positiva assim, tá? Bom, dentro dessa globalização, dentro do processo de busca por novos mercados, de busca por lucro, busca por crescimento econômico, você vai ter, obviamente, uma busca constante pela inovação. A tecnologia é um aliado da globalização, trazendo cada vez mais informação, cada vez mais rápida, cada vez, digamos, mais precisa no que ela quer, porque hoje existem os algoritmos aí, e essa inovação faz com que a tecnologia consiga saber o que você quer consumir, o que você quer comprar, e aí essa informação, então, muitas vezes ela é precisa para te levar ao desejo daquilo que você quer, que você queira adquirir naquele dado momento, para fazer a economia do mundo girar, né? O produto sempre tem uma tendência na ideia de ter um custo mais barato. Então as empresas procuram um processo produtivo mais barato. E aí vem, a globalização levou a industrialização para os países mais pobres. Levou, mas para beneficiar quem? As grandes empresas que procuravam o quê? Mão de obra barata, incentivos fiscais, um mercado consumidor expansivo ali que poderia se desenvolver cada vez mais. Então não é que a globalização e esse desenvolvimento econômico trouxe benefícios para os países pensando nesses países. Olha, vamos levar desenvolvimento econômico para aqueles caras lá. É para levar, olha, vamos levar alguma coisinha lá para que eles consumam, para que nós possamos aproveitar a mão de obra barata, o incentivo fiscal, e nós, grandes empresas e grandes países, consigamos explorar o que queremos, nos desenvolver ainda mais e conseguir crescer e dominar esse mundo de maneira mais expressiva. Essa é uma ideia geral da globalização, tá? A rapidez também é constante, né? O processo vai acelerando, os transportes são cada vez mais efetivos. Aquela ideia do capitalismo, né? Tempo é dinheiro, não necessariamente, né? Mas é uma ideia que se institui dentro do processo. As trocas comerciais, elas são cada vez mais intensas, as relações são maiores. Então você tem produtos materiais, então você pode comprar um tênis, um relógio, um passador de slides que está com correntinha aqui porque quebrou, né? Que pode vir da China, que pode vir de qualquer lugar. Pode ser um bem material, um celular, ou pode ser um bem imaterial, um fluxo imaterial, que é conhecimento, que é informação, que é dinheiro sendo transportado em bolsa de valores, que não virou papel, ele simplesmente é um artifício artificial. É dinheiro, é moeda, é papel, tudo que você não consegue ver ali, o fluxo de fato, é bem e fluxo imaterial. E isso aqui cresce absurdamente. Da mesma maneira que os fluxos materiais crescem no mundo, os imateriais crescem ainda mais. A Bolsa de Valores está aí, é uma forma do mundo se conectar, é uma forma do mundo se interligar. E você vê a ligação entre eles quando o crescimento econômico de um puxa o crescimento de outro, ou a crise econômica de um puxa o crescimento econômico do outro. Estamos vivendo um período de crise absurda no nosso país, na Bolsa de Valores,
Temos uma aula no canal mais ou menos sobre isso, sobre o dólar e tudo mais, mas não é só ligado a questões internas, é ligado a questões externas. O que acontece no mundo interfere grande parte do mundo, não todo mundo, mas uma grande parte. E a Bolsa de Valores é um processo desse, onde os fluxos mundiais eles se tornam cada vez maiores. Para que isso aconteça, a transmissão de dados deve ser cada vez mais rápida, mais instantânea, e você vê isso sendo necessário aqui para esse mundo financeiro chegar até você. Quando você manda um WhatsApp e a pessoa demora 1 minuto para responder, você fica esperando e fala, ô, vamos lá, olha lá, fala logo o que você está fazendo. Cara, a nossa vida está ficando muito louca, assim, uma instantaneidade que não é necessária, mas que a globalização ela vem nos trazendo, tá? Bom, dentro desse processo de globalização econômica, digamos assim, nós temos uma dispersão industrial, então, como eu disse, as grandes empresas, os grandes países mandaram suas indústrias para o mundo, para países emergentes, inclusive Brasil, chamados BRICS aí, né? Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul, os tigres asiáticos, os novos tigres asiáticos, tem uma aulinha no canal aí falando sobre os tigres. Então, as indústrias se espalharam por esses países para aproveitar vantagens que esses países fornecem. Só que assim, o desenvolvimento da tecnologia continua no país desenvolvido. Então a Apple, ela não produz o iPhone nos Estados Unidos. Ela produz onde é mais barato, ela produz na China, ela produz em países emergentes, até no Brasil, onde for mais barato para ela. Que não tenha o dólar como moeda única, por exemplo. Mas o desenvolvimento da tecnologia, do software, do sistema, todo o sistema operacional que necessita de um amparo maior, vai ainda para o país desenvolvido, permanece lá. Então dispersa a produção é fragmentada, tá? Para sempre baratear, sempre ter um lucro maior. Há um processo muito intenso, né, de robotização, de automatização, porque a ideia do fluxo, da rapidez, da necessidade da venda, do consumo, porque a globalização ela pauta muito no consumismo, tá? No consumir para você ser, porque a felicidade hoje é ligada ao consumismo, tudo é ligado ao consumismo. E a globalização pauta nisso. Então você tem que produzir, você tem que automatizar, tem que ser rápido, tem que ser constante o processo, para que a economia ela continue a girar, e esses países mais desenvolvidos continuem aí dominando os outros países, né? Monopólio, oligopólio, fusão e incorporação são conceitos muito comuns nesse processo econômico mundial, onde grandes empresas controlam uma parte gigantesca do sistema, ou quase todo o sistema. Monopólio é quando uma empresa ou controla toda uma parte de um sistema, ou uma empresa controla grande parte de um sistema só. No Brasil, o Correio, por exemplo, é um grande monopólio. O Google, basicamente, é um grande monopólio. Oligopólio é quando no oligopólio você tem algumas empresas que controlam o setor. Por exemplo, o setor de bebidas no Brasil é controlado por algumas empresas. Você não tem um número muito grande. O setor de telefonia é um grande oligopólio no mundo. Você tem aí 4, 5, 6 marcas que vão representar 90% dos aparelhos vendidos no mundo. O próprio sistema aí da sua operadora, se ela vai ser Vivo, Claro, TIM, Oi, o que for aí, são fluxos muito pequenos, então são oligopólios. E quanto maior a concentração, quanto maior for essas empresas, pior para nós, consumidores. Menor a concorrência. Tá? E esse fluxo de fusão, de uma empresa se ligar a outra, uma empresa incorporar a outra, é muito comum no mundo. Então aqui temos algumas operações dentro do Brasil. Então o Sadia e Perdigão virou o BR Foods, ou Brasil Foods. Lá atrás tivemos a criação da Ambev, que é a fusão da Antártica com a Brahma, que depois se juntou a outras grandes cervejarias do mundo e hoje é uma das maiores cervejarias do mundo. Você tem a fusão de outras marcas aqui, Pão de Açúcar, Casas Bahia, Ponto Frio, Grupo Sendas e tal. Então, são empresas que elas se fundiram, uma incorporou a outra. Isso para nós acaba com concorrência. É um processo comum de globalização. As grandes empresas vão tomando o lugar das pequenas. Tá? E essa imagem aqui mostra o processo que eu disse de dispersão produtiva. Então essa parte desse avião aqui, desse Boeing 787, cada pedacinho dele foi produzido em um determinado lugar em um país do mundo, onde houvesse a melhor tecnologia ou menor preço, o que for, mas sempre uma ideia de dispersar a produção. Tá? Um crescimento muito grande de transnacionais e multinacionais, tá? São grandiosas empresas que controlam grande parte da economia do mundo, ditam regra do que vai ser consumido, como vai ser consumido, de que maneira isso vai acontecer. Talvez a maior diferença é que a transnacional ela mude o seu produto de acordo com a realidade do país. Então,
A indústria automobilística muda muito seus produtos, de acordo com o país ao qual ela vai vender aquele produto lá, não é sempre igual. Já a multinacional, são os mesmos produtos. Então você vai comprar um celular, um iPhone 11, é o mesmo produto no mundo inteiro. E elas ditam o que você vai consumir. Tá? E esse ditar o que você vai consumir é um ditar de fato o que elas querem que você tenha acesso, como elas querem que você tenha acesso aos bens. Então, por exemplo, existe um conceito aí que a gente tem, até no mundo industrial, né, e no mundo de consumo, que é o tal da obsolescência programada, né? Que é aquele produto que ele já é feito e preparado para se tornar obsoleto. Ele vai ficando antigo com o passar do tempo, e esse ficando antigo com o passar do tempo é algo rápido, 1 ano, 2 anos já acabou. Então o seu celular, ele não vai ser o top de linha, o mais moderno, o fodão, por 2, 3 anos. Rapidamente ele perde esse espaço. E a ideia é essa. A ideia é deixar as coisas mais obsoletas com o passar do tempo. Como você deixa seu celular obsoleto? Você atualiza ele, por exemplo. Ele vai ficando cada vez mais pesado, cada vez mais carregado. E se você não atualiza, você não consegue instalar programas depois. Então deixe seu celular parado 1 ano, 2 anos para você ver e tenta instalar o WhatsApp nele daqui 2 anos. Não instala mais. Porque a atualização do sistema não permite mais que isso aconteça. E aí o que você tem que fazer? Comprar outro celular. Então eles vão ficando obsoletos, isso estimula a compra. E quando eles lançam um atrás do outro, um produto atrás do outro, não pensa que a Apple lançou a tecnologia das 3 câmeras lá, do fogãozinho a gás lá, agora. Cara, essa tecnologia de 3 câmeras existe há muito tempo. Só que ela vai soltando a conta-gotas. E toda vez que ela solta a tecnologia conta-gotas, vai uma galera e compra. Então ela vai vendendo cada vez mais e trocando cada vez mais, produzindo cada vez mais e deixando a galera dependente desse sistema, tá? Então as multinacionais e transnacionais, elas têm um grande poder sobre esse consumo, sobre a demanda do mercado, sobre o que vai consumir, o que não vai, o que vai produzir, o que não vai. Isso é muito colocado por elas sem que nós percebamos isso. Você acha que você que escolhe, que você decide o que você vai comprar, o que você vai fazer. Na verdade, são elas que decidem quais opções você vai ter. Para depois você ver, dentre aquelas opções que elas te ofereceram, o que você vai conseguir escolher. Então há um domínio muito grande dentro do mundo e muitas vezes a gente não percebe isso, né? Mas sempre países desenvolvidos e grandes empresas dominando esse contexto, tá? O neoliberalismo é um conceito muito junto da globalização. O neoliberalismo vem da ideia lá, né, de não participação ou menor participação do Estado na economia. O Estado teria a função só de regular o sistema, colocar algumas leis, fiscalizar algumas coisinhas e tal, mas o Estado não teria, por exemplo, empresas. O Estado não teria bancos, como nós temos no Brasil, a Caixa Econômica Federal, como tem Banco do Brasil. Existe no neoliberalismo um conceito de privatização. Cara, o neoliberalismo é muito legal para país rico, para país desenvolvido, para grandes empresas, para grandes empresários. Porque eles vão pegar empresas governamentais, que geram lucros absurdos, que passam a ser mal geridas muitas vezes, né, em países mais pobres, em países emergentes como o Brasil. Essas empresas são mal geridas, são mal organizadas. E aí se tornam muitas vezes medidas de privatização. Então vai lá e vende. Aí você vai vender a Embraer, por exemplo. Vender a Embraer para quem? Para uma empresa brasileira? Não, para uma empresa estrangeira. Vai vender a Vale. Vender a Vale para quem? Para grupos de empresas estrangeiras. Se for vender a Petrobras, se for vender o Correio, vai vender para quem? Para empresas estrangeiras. Então o neoliberalismo é uma forma das grandes empresas dominarem o seu país, dominarem a economia do seu país, tá? Sem que você muitas vezes perceba e ache isso ruim. O neoliberalismo ele faz com que você perca a autonomia. Porque se for vender a Petrobras, vamos privatizar a Petrobras, beleza, neoliberalismo e tal. Cara, quem vai comprar? Você acha que é uma empresa brasileira que vai comprar? Aí um dos maiores recursos naturais que a gente tem, que é muito importante para a autonomia econômica do país, você vai vender para um grupo de empresas estrangeiras que não estão nem aí para você nem para o seu mercado. Elas estão pensando no lucro delas e vão agir como se o interesse delas somente fosse em vigor. Tá? Então, neoliberalismo para nós, países aqui de terceiro mundo, né, digamos assim, não é tão positivo assim. É necessário um Estado aí forte para que regule as relações comerciais e nós não ficamos aí totalmente dominados por essas grandes potências, tá? Globalização de pessoas. Há um fluxo maior no mundo, né, pelo que o transporte é mais rápido, tem a aviação, tem toda uma facilidade de informação, então você consegue pela internet, pelo seu celular, pela sua casa,
comprar uma passagem aérea, comprar uma passagem para ir para a Europa, consegue comprar a estadia no hotel, consegue comprar passeio. Então você consegue facilitar o fluxo. Você consegue saber para qual país você pode ir. Você consegue saber que aqui na América do Sul abriu uma empresa legal no país tal, então eu vou para lá. Então você consegue ter um fluxo maior. Tá? Então aumenta o turismo, os processos migratórios eles se intensificam. Tá? Não se esqueça que vemos um fluxo muito grande hoje, não pela globalização, mas o acesso à informação faz com que pessoas saibam para onde ir de maneira um pouco mais ampla. Tá? E há uma certa padronização. Né? Na verdade, se tenta impor uma padronização de consumo, de maneira geral no mundo, só que a gente sabe que essa padronização acontece para algumas pessoas. Não dá para dizer que o mundo inteiro assiste os mesmos filmes, ouve as mesmas músicas, come McDonald's. Não dá para dizer isso. Mas uma parcela sim. Uma parcela grande até sim. Mas não é para todo mundo. Então não é homogêneo. Há uma tentativa de padronização. Porque pensa o seguinte. Para o McDonald's, por exemplo, é muito mais fácil ele vender o mesmo produto igualzinho para todo mundo do que ele modificar o seu produto. Então ele vai fazer um produto igual. Então ele não está fazendo um produto igual porque o produto é bom e porque ele quer levar aquela qualidade produtiva para o mundo inteiro. Ele está fazendo igual para que ele tenha um custo menor de produção. E ele fazendo igual, ele consegue dispersar de maneira geral pelo território, o custo é menor, o lucro automaticamente é maior. Tá? Então há uma padronização para se tentar impor uma venda mundializada. E a venda mundializada traz mais lucro, mais domínio e mais imposição. Certo? Bom, temos aqui algumas grandes marcas, então, que não necessariamente são marcas nacionais, né? A maioria delas são estrangeiras, internacionais, mas você conhece. São as empresas que dominam o sistema, que dominam o mercado e fazem aí você consumir o que elas querem e se dispersam pelo mundo. Aqui não dá para ver muito bem na imagem aí, mas são algumas empresas e todas as suas empresas aqui aliadas, incorporadas, com fusões, com parcerias e tudo mais. Ou seja, o mundo é controlado por um grupo pequeno de países, por um grupo pequeno de empresas que dominam todo o sistema operacional, né? E aí essa globalização, então, ela traz mais acesso a recursos para uma parcela da população? Sim. Traz mais acesso à tecnologia, traz mais acesso ao WhatsApp, a recursos de maneira geral, mas ela não é para todo mundo, né? Então, o capital ele vai se acumular aí nas mãos de poucos, né? E vai provocar a exclusão social de muitos aí, como já dizia lá uma música de um grupo, eu acho que chamava As Meninas, lá no carnaval de que falava bom, xibom, xibom, bom, bom. Lembra lá? Falava que e o motivo todo mundo já conhece é que o de cima sobe e o de baixo desce. É isso aí, moçada. A concentração de renda ela continua muito grande e ela continua se intensificando. Então a globalização ela aumenta as disparidades regionais, as disparidades econômicas. Você acredita que você está melhorando de vida? Tá, mas enquanto você melhora 10%, a população lá de cima melhora 100%, 200%. Mas você acha que está melhor para todo mundo, quando na verdade, de fato, é melhor de fato mesmo assim para um grupo. Com a globalização há também uma imposição muito grande do dinheiro e da informação. O dinheiro te traz informação, a informação te traz dinheiro. Se falta informação, se você não tem acesso à educação, ou se você não tem acesso ao dinheiro, você não tem acesso a nada. Porque um traz o outro. É uma dupla imposição dentro dessa globalização, onde quem tem acesso a um dos dois tem a possibilidade de se desenvolver mais fácil, de crescer mais fácil, né? A miséria no mundo cresce, né? Como eu disse, a desigualdade social ela aumenta. Em áreas mais pobres você não tem assistência médica, você não tem emprego, você não tem qualidade de vida, enquanto em outras áreas a gente sabe que isso é bastante efetivo. Então, as desigualdades de maneira geral, elas crescem muito, porque a ideia da globalização não é levar a qualidade de vida, é fazer com que as pessoas consumam. Se elas estiverem consumindo, tá bom. Não importa se ela tem médico ou não. Se ela estiver consumindo, tá bom. Se tiver um médico para receitar um remedinho para a indústria farmacêutica vender um pouquinho mais, melhor. Mas se não tiver também, não interessa muito não. O importante é que aquela mão de obra ela se torne barata, tá? Desemprego conjuntural e estrutural aumenta. Então, o desemprego conjuntural é períodos de crises econômicas. Com a globalização, as crises elas são mundiais. Então, tivemos crises, a última grande, né, foi em 2008. Então, as crises elas se tornam mundiais e essas crises trazem o aumento do desemprego conjuntural. E com a globalização, com a aceleração do fluxo, do processo, da produção, da intensificação do negócio,
Aumenta também o desemprego estrutural, que pode ser também ligado aí ao desemprego causado pela mão de obra qualificada, pela substituição do homem pela máquina. Então há uma necessidade de substituir aí, né, o homem pela máquina para acelerar o fluxo. Isso causa o chamado desemprego estrutural. Tá? E aí alguns grupos defendem o fim da globalização para evitar essas crises, né? Seria a ideia da desglobalização, onde os países teriam independentes. Quem defende muito isso daqui, ó, é o Trump. O Trump é um cara anti-globalização. Por quê? Porque na globalização as empresas saíram dos Estados Unidos e foram procurar parceiros econômicos por aí, principalmente a China, tigres asiáticos, onde fosse mais barato, e manda esse produto pronto para os Estados Unidos. O que o Trump quer? Que essas empresas voltem para produzir nos Estados Unidos, que elas voltem a desenvolver lá nos Estados Unidos, não levem o produto pronto. A Nike não produz um tênis nos Estados Unidos. A Apple não produz um celular nos Estados Unidos, mas são empresas de lá. Então a globalização fez com que elas se espalhassem pelo mundo. O Trump é contrário a isso, porque ele quer que as empresas voltem para lá. Ele não quer que elas fiquem nesses países procurando vantagens, e sim que elas gerem emprego no próprio Estados Unidos. Por isso que ele é contra a globalização. Bom, como eu disse, a fome então ela se espalha no mundo. Você tem aí uma preocupação muito maior do mundo em espalhar celular, por exemplo. Ah, nossa, na África chegou o celular. Beleza, chegou o celular, não tem internet, não tem comida, não tem água, não tem emprego, não tem escola, não tem saúde. O que interessa ter um celular? Vai perguntar para um cidadão desse o que ele prefere ter comida, ele prefere ter emprego, ele prefere ter saneamento básico, ele prefere ter saúde do que ter celular. Mas a globalização e o mundo acredita, nossa, eles têm até celular. Cara, abre um pouquinho aí. Ter celular não é sinônimo de riqueza. Tá? Então a ideia do mundo é levar desenvolvimento tecnológico na ideia de levar um produto. E o cara achar que por ele ter aquele produto tá ótimo. E não precisa de mais nada. Porque o capitalismo é isso, ele prega a desigualdade. O cara tá ali cheio da grana, cheio das coisas boas da vida, não necessariamente esse tá, mas enfim, é uma ideia, né, de comparação, enquanto a maior parte está sem. O capitalismo é isso, é concentração, e com a globalização isso intensifica, né, porque a globalização, ela não é para todo mundo. Não é porque um cara tem um celular que ele está inserido nesse contexto, de fato, a globalização está fazendo bem para ele. Olha, agora todo mundo tem acesso à tecnologia. Cara, não é porque ele tem acesso à tecnologia que ele vive a tecnologia, que ela trouxe algo muito positivo para ele. Tá? A tecnologia só pela tecnologia não leva muita coisa. A tecnologia tem que trazer benefícios também para aquela população mais amplos. Tá? Então a festa da globalização de fato para todo mundo, infelizmente ela não acontece. Galera, essa aula aqui eu poderia ficar falando mais meia hora, 40 minutos. Não acabaria, é uma aula que a gente pode discutir muita coisa. Talvez lá na frente eu faça uma outra aula com outras discussões sobre a globalização. O cerne é esse. O vestibular vai se preocupar muito mais com a crítica à globalização do que com a ideia de que a globalização é legal, traz fluxo informacional, traz dispersão de produtos, eu tenho a tecnologia, eu tenho a internet. Isso todo mundo sabe. Tá? Então o vestibular ele vai mais para a crítica desse processo de globalização. E é isso que eu quis tentar fazer para vocês. Ver o que o vestibular mais cobra. Beleza? Dúvidas, reclamações, sugestões, deixa no canal aí. Segue, se inscreve no canal aí do Léo Grafia. Curte aí, dá um like, ajuda a gente. Beleza, moçada? Bons estudos, se dediquem. Aquele abraço, valeu!